Por que hoje? Então, eu hoje, porque ontem à noite, eu cheguei em casa, eu estava com o Júlio, estava com o João, o Gustavo aqui, só a Luísa que não estava. E aí eu fiz uma oração para Nossa Senhora Aparecida, né, que eu tenho várias aqui. E quando criança, a coisa que eu mais queria era ser jogador de União Pocense, né? Que disputava a terceira divisão. Eu era gandula, né? Aí, cara, eu estava sozinho aqui na sala, como eu estou agora falando com você e com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, e as pessoas precisavam entender como é que é uma abertura de futebol, né? Você deu um show hoje. Você e todo mundo da técnica, porque eu acho que futebol é isso aí, sabe? Entretenimento, gol, conversa. Isso que você fez aí, poucas pessoas sabem fazer. E eu copio muito você. E aí eu estava conversando com Nossa Senhora, e aí eu fiz a minha reza, né? Fiz a minha oração para ela, para as pessoas, e fui no quarto. Aí eu falei pra Sandra, Sandra, eu tô com uma vontade no jogo, cara. Mas eu tenho meio vergonha, sabe, até não. Apesar das pessoas acharem que eu sou esse Hugo total, ou acharem que nós somos, eu falei, eu tô com uma vontade no jogo, cara. Eu nunca... Ela falou, vai no jogo amanhã. Falei, mas você acha que eu devo ir mesmo, assim? Porque... Não, vai no jogo, vai com a sua camisa. Pô, eu tenho uma camisa hoje do Corinthians que tem meu... Eu tenho o campo do Corinthians, o CT do Corinthians tem meu nome. O meu filho, que gosta de futebol pra caramba, ele falou, vai, pai. Pô, vai, por favor. Então, eles fizeram com que eu pudesse realizar esse sonho meu, que é uma coisa que eu queria fazer, mas eu sempre tive medo. Eu não sei por que eu tive medo, tenho medo, não sei por que, se tem alguma coisa aí na minha cabeça de jogador de futebol, de chegar lá, sabe, não sei. Mas eu vou hoje. Hoje eu vou no jogo e vou ser o primeiro torcedor lá de 30 milhões. Eu vou assistir o jogo hoje lá como uma pessoa normal, que sou, mas vou assistir o jogo hoje. E acho que isso foi muito do que eu pensei do meu irmão, sabe? Meu irmão sempre foi no jogo assistir Corinthians, mesmo sendo São Paulino, sempre me convidou para ir, eu nunca fui com o meu irmão. E meu irmão sempre me convidou, eu nunca fui. Deveria ter ido, mas eu não fui. Ele vai estar lá com você hoje. Com certeza ele vai estar com você hoje lá. Aí eu vou no jogo hoje, eu tô feliz pra caramba, sabe? Eu tô mais ansioso hoje de ir pro jogo do que quando eu jogava uma final, ou quando eu fazia os gols, ou quando eu perdi os jogos. Acordei meio ansioso hoje. Bacana. E justamente hoje a gente ligou pro Neto. Bom, ligaria naturalmente, né? Porque o Neto é meu irmão e é o cara mais credenciado para comentar esse jogo. Eu sinto muito, mas é o que eu acho. Agora, Neto, o que é que o bom time do Corinthians tem que fazer para vencer o grande time do Flamengo? E o que é que os dois times têm de forte e deve ser aproveitado, e o que é que os dois times têm de ficar mais espertos para impedir que o adversário se aproveite de possíveis defeitos? Você foi grande repórter, né? Faz pergunta boa. Assim, do lado do Corinthians, eu acho que o Vitor Pereira está com uma pulga atrás da orelha, ou duas, de não começar nem com o Adson nem com o Mosquito. Até porque os dois jogadores não vêm jogando bem. E colocar 4 homens no meio campo. E eu faria isso. Eu colocaria o Maicon, mesmo ele voltando de contusão, ou o Ramiro. Faria Duqueiroz, Maicon ou o Ramiro, Renato e Fausto Vera. E deixaria na frente Yuri Alberto e o Roger Guedes. Por que eu faria isso? Porque eu tenho que marcar o lado esquerdo do Flamengo, que é muito forte. Talvez seja mais forte do que da seleção brasileira. Porque de Arrascaeta,
Everton Ribeiro e o Gabigol voltando para buscar essa bola, porque ele não é mais o centroavante fixo, que aí quem é o Pedro, o que eu tenho que fazer como taticamente? Eu preciso marcar o meio-campo do Flamengo. E como eu marco o meio-campo do Flamengo? Não é tendo 3 atacantes, é tendo um cara a mais marcando no meio-campo, respeitando o Flamengo, e eu não posso perder o jogo e nem empatar. Porque se o Corinthians perder ou empatar, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil para mim. O Flamengo tem que entender que aquele jogo da Libertadores não é esse time que o Corinthians tem agora. É outro time. Muito melhor. Se o Flamengo achar que vai atacar o Corinthians, atacar, e vai fazer 1, 2, 3, 4, ou que muita gente está pensando isso, pode tirar o cavalinho da chuva que isso não vai acontecer. Porque a defesa do Corinthians é uma das defesas mais fortes do Campeonato Brasileiro. E na Neoquímica Arena, o Corinthians tem quase 80% de vitória. Então o Flamengo tem que fazer o que é o time do Dorival Júnior? Esperar o Corinthians sair, essa bola chegar para o De Arrascaeta, o Everton Ribeiro articular as jogadas entre os volantes do Corinthians, ou na frente dos volantes, para que ele possa meter essa bola para o Pedro, para o Gabigol, a chegada do Rodinei, né? O Felipe Luiz não chega, ele vai só marcar. Os 2 zagueiros também não, e aí o Flamengo tem também um jogador que é muito bom, que é o João Gomes, que é o volante. Então essa é a estratégia do Flamengo, que eu acho que o Dorival Júnior vai fazer, e a estratégia do Vitor Pereira em relação ao Flamengo. Só que o Corinthians leva só uma pequena vantagem, o que é muita vantagem, melhor dizendo, que é a torcida que não vai parar, que é a força da camisa do Corinthians, que é a visão do torcedor de estar junto nos 90 minutos ou até no acréscimo. Essa é a grande força do Corinthians jogando para fazer o resultado de 1-0 que seja, para ir com uma vantagem no Maracanã para tentar ganhar o título. É o que eu ia dizer, que acabou praticamente respondendo, né? Mas se você disputou tantos clássicos da vida, inclusive contra o Flamengo, e jogador como você, diferenciado, o cara cresce dos clássicos. Ele não desaparece. Tem gente que desaparece. Tem bom jogador impressionante que desaparece. Tem jogador assim incrível, mas que nos clássicos acaba desaparecendo. Agora, você pelo contrário, eu sempre achei isso, que quem teve domínio sobre o seu sistema nervoso em grandes decisões, quaisquer que sejam na sua vida, sempre se dá bem. Agora, se de repente você acorda num dia ansioso, como você nunca acordou jogando, e de repente o futebol te faz menino de novo, você que tem mais de 50 anos, o que não é muito, mas também não é pouco, e bem vividos, mas você parece um menino de 12, 13 anos que de repente está indo pelo estádio de futebol pela primeira vez, carregado pela mão do pai, como eu fui lá em Ribeirão Preto, no comercial contra o Santos, que tinha Pelé. Se você está desse jeito hoje, imagine a torcida do Corinthians. Nossa. Inegavelmente é um fator decisivo hoje, como nunca, mas sempre foi. Verdade. Não é, Neto? Mas isso você tem toda a razão. E o jogador sabe disso, viu, Datena? Porque eles vão assistir os programas de televisão, eles estão vendo a internet, eles estão vendo a família que está ligando para falar onde que vai, quantos ingressos vai levar, a pressão do torcedor, a pressão deles mesmo, tanto do Corinthians. Eu acho que esse ponto que você falou é fundamental para o cara que decide o jogo, velho. Um cara que... as pessoas não têm muita ideia, quem não foi jogador, tipo assim, imagina um pênalti hoje, 0-0, aos 40 minutos do segundo tempo, ou pro Corinthians ou pro Flamengo, espero que seja pro Corinthians. Como é que o cara vai bater o pênalti? Passa a vida dele inteira, então você tem que ter o emocional legal. E aí o emocional só vai estar legal mesmo quando você está no vestiário, quando você faz o aquecimento, né? Quando você está no túnel ou subindo as escadas e você entra dentro do campo, aí vai tocar, né? Aí você vai, já entrando, tocou a bola, meu irmão, você esquece da mãe, esquece do pai, esquece das dívidas, você esquece do amigo, você esquece todo mundo.
O foco seu tem que ser aquilo que você tem que fazer. Eu acho que é isso que os jogadores têm que fazer. Talvez por isso determinados jogadores do mundo inteiro, em determinados lances, eles conseguem fazer coisas que outros normais não conseguem fazer. E aí vem daquilo que você falou, um cara que faz um quadro, do cara que faz uma operação. Imagina um cara que faz uma operação de cérebro de uma criança. O cara tem que ser um gênio ou não? Só que são poucos. E aqueles que fazem e que já fizeram, nessa hora ele tem que estar mais tranquilo possível. Tem que ser geladeira, meu irmão. Tem que ser freezer. E aí você ganha um campeonato e fica marcado pro resto da vida. Por isso que muitos não têm esse tipo de comportamento e ficam marcados, e a maioria, por fazer um pênalti, por botar uma mão na bola, por tomar um frango, por errar um pênalti, porque o cara não é. O cara não tem essa frieza. E tem que ter, irmão. Olha, você jogou muito em todos os aspectos, mas era um mestre em bola parada. De todos os cantos do gramado, inclusive fazendo vários gols olímpicos aí. Uma bola parada pode decidir esse jogo. O Corinthians tem bola parada e o Flamengo tem bola parada que pode ser decisiva no momento do jogo? Não, bola parada igual eu, igual o Marcelinho, igual o Zico, nenhum dos dois times tem. Nenhum dos dois times tem. Um especialista mesmo, que a hora que sai uma falta pro Corinthians, a torcida, não vai ter. Vai ter lá na arquibancada, né? Vai estar eu, o Marcelinho deve estar lá, né? O Zico, né? E muitos outros do Flamengo. Tem o Corinthians, é uma bola parada forte nos escanteios e nas faltas laterais. Isso o Corinthians tem, sim. Mas o time que mais tem força em bola parada hoje do futebol brasileiro é o Palmeiras, o Abel Ferreira. Ele tem 54 gols de bola parada. O Corinthians não sei quantos tem, acho que tem uns 40 gols só. O Flamengo não tem um especialista em bola parada. O Arrascaeta não é, o Gabigol não é, o Pedro não é. O Gabigol só é especialista nos pênaltis. Isso ele é um dos melhores que tem. Eu acho que ele e o Neymar hoje são os melhores do mundo. Mas especialista em bola parada para fazer gol de pênalti... Olha, a gente está falando aqui de gols, né? Mas o ponto fundamental é o goleiro, né? Principalmente se o goleiro for ídolo do time, como foi o Ronaldo, por exemplo, nosso querido amigo Ronaldo Giovanelli, e como é o Cássio agora. Né? O Cássio arriscava não jogar, parece que está bem, vai jogar. É fundamental a presença do Cássio, né? Nossa Senhora, qualquer outro jogador poderia, menos o Renato Augusto. O Corinthians sem o Renato Augusto é um time comum. O Corinthians com o Renato Augusto é um time para ganhar título, para estar na final. O Cássio teve uma fissura no terceiro meta, né, que é o terceiro dedo, falar a verdade, mas já está recuperado. E o Cássio não é só importante em relação ao que acontece nos 90 minutos, né? Se for para os pênaltis também. Né, o Santos é bom goleiro, né, que veio do Atlético Paranaense, é campeão olímpico também, mas o Cássio é fundamental e que, por sinal, quando ficou sabendo, né, que o Cássio estava machucado, eu acho que fizeram muitas orações para que ele pudesse ir para o jogo de hoje, porque ele é fundamental para o Corinthians levar o título. Olha, Neto, você é ídolo de tanta gente, né? É meu irmão, meu ídolo, minha referência também, mas tem um cara que gosta de você muito também, é o Agostinho Teixeira. Eu reservei para ele a última pergunta, normalmente a pergunta final é a melhor pergunta que tem. Pois não, Agostinho Teixeira. Ô, Datena, obrigado. Netão, prazer falar com você, imagina como é que tá esse seu coraçãozinho aí, e eu achei lindo demais, sério mesmo. Eu hoje vou sentar em casa ouvindo a Bandeirantes, assistindo o jogo, como quem... Bom, e vou ver um jogaço, com certeza verei um jogaço. Vai ser um jogão, acho que vai ser o melhor do ano com alguma folga, serão 2, aliás, com folga. E eu achei lindo demais você dizer que vai ser a primeira vez que você vai voltar, vai chegar, vai assistir em loco, né, na arena.
Eu não sei, acho que os colegas da imprensa aí, dos outros veículos, devem estar espertos aí, porque é uma cena impressionante, vai ter que ser registrada aí, né? É que os caras não vão me conhecer não, porque eu vou meio glicosado, viu? Ah, não pode, tem que não, você tem que ir com a... Não, você é uma atração à parte. Mas, Imagina, lógico que é. Agora, Neto, você falou uma coisa, a gente num jogo como esse, qualquer detalhe faz diferença, né? Como torcedor, jogar primeiro em casa, jogar segundo em casa, o que é melhor, o que é pior. Pelo que eu entendi, você acha que jogar primeiro em casa... Sempre achei. Ah, é? Porque você faz o resultado. Porque as pessoas têm a ideia, e aí eu respeito, Agostinho, eu jogo a segunda em casa e eu ganho o jogo. Mas se eu perder a primeira, porra, eu sempre... A verdade é assim, não quero falar, vou usar, se eu tenho uma flecha, um arco e flecha, por que eu vou esperar a segunda e não dar a primeira fechada? Se eu conseguir fazer o gol, por que eu vou esperar, sabe? Se eu tenho a chance de ler um livro legal, por que eu vou esperar o outro que eu vou ganhar? Não, meu irmão. Pô, se eu estou numa decisão, isso é para time pequeno, tá? Que pensa assim, às vezes, vou jogar segundo em casa que é legal. Não, clube grande não tem que pensar assim. Isso é uma visão minha. O Corinthians, jogando em casa, fazendo o jogo, vamos imaginar do meu lado, do meu coração, do Datenão também, vai. O Corinthians ganha o jogo de 1-0, hoje. Jogo duro, jogo difícil. O Flamengo, meu irmão, vai ter que vai ganhar de 2-0 o Corinthians. E eu também acho isso. Dá muita bola com um time que marca muito. Então, por isso que sempre jogar o primeiro jogo em casa é muito melhor. E em relação ao Corinthians de hoje, o Corinthians é muito ruim jogando fora de casa. Ainda mais contra o Flamengo. Imagina só se o Corinthians joga o primeiro jogo contra o Flamengo do Maracanã, perde 2-0. Nunca o Corinthians ia virar o jogo contra o Flamengo na Neoquímica Arena. Jogando a primeira em casa, ganhando de 1-0, Agostinho, você pode ter certeza que o Corinthians fica muito mais favorito jogando no Maracanã. E eu gosto disso, entendeu? Fazer o primeiro jogo, não precisa fazer o segundo. O segundo não fazer o primeiro. Tá certo. Acho que o torcedor corintiano concorda com você, Netão. Um dia, o saudoso Dudu Braga disse para nós aqui, um pouco antes da entrevista que eu fiz com o Roberto Carlos, eu estava lá em Portugal e entrevistei o Roberto Carlos. Lá de Portugal eu entrevistei o Roberto Carlos aqui no Brasil. Foi a maior emoção. Uma das maiores emoções que eu tive no rádio, talvez a maior, porque eu sou muito fã do Roberto Carlos, já entrevistei tanta gente. Mas uns 2 dias antes, o Dudu tinha dado uma entrevista, dizendo que o pai dele, de vez em quando, saía no Rio de Janeiro e disfarçadamente botava um óculos Ray-Ban, um bonezinho e ia tomar chopp. Quando ele sentava na choperia, não tinha uma pessoa que não sabia que ele era o Roberto Carlos. O Neto diz que vai escondido no estádio do Corinthians. Eu queria saber como é possível o Neto se esconder no meio de tanto corintiano assim. É a mesma coisa que o Roberto Carlos. É um negócio assim, impossível de ser. Eu acho que você devia ir de peito aberto mesmo para receber, inclusive, a consagração da torcida do Corinthians. Que eu acho que você, como poucos, merece. Vai de peito aberto que você vai sentir a emoção de ser reconhecido pela torcida do Corinthians como um dos grandes ídolos de todos os tempos. Tá bom, Neto? Beijão da Tenão para você, para o Agostinho, para todo mundo da Rádio Bandeirantes. E vamos fazer um baita jogo. Beijo grande ao meu irmão Neto, o carinhoso Neto, um dos caras mais humildes e bondosos que eu conheço. Se você não conhece, um dia tem o poder, porque é uma figura maravilhosa, é um ser humano simplesmente completo. O Neto vai fazer hoje parte diretamente, como sempre fez, da história do Corinthians, voltando aos estádios, depois de nunca mais ter ido como torcedor, para torcer para o time do Corinthians. Bom, primeiro lugar, é uma honra trabalhar com um cara como o Neto, mas é uma honra também trabalhar com uma equipe técnica tão fantástica e tão capaz de fazer um programa sem combinar absolutamente nada. Porque rádio é show,
Rádio é transformar palavras em pura emoção para você que está do outro lado ter a imagem de alguma coisa que você não está vendo. Esse é o grande detalhe. Hoje, rádio tem imagem também e isso me incomoda muito, porque os grandes locutores de rádio, os grandes repórteres de rádio, os grandes comentaristas de rádio transformavam a cena trafegando em palavras pelas ondas do rádio, e principalmente nós dependemos e sempre vamos depender de uma equipe técnica fantástica como tem a Rádio Bandeirantes, como esses caras que estão aí, o Marcelo, o Rojão, o Daniel e o Ricardo, que são monstros sagrados e que de repente sem combinar absolutamente nada, sai isso aí, ó. Rádio é show! E show!